A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, eu queria estar convidando você mais uma vez para domingo, estarmos juntos na Escola Bíblica Dominical. Neste domingo, eu sou evangelista Isaías, e neste domingo eu queria convidar você, nós estaremos estudando a lição de número 7, que vai falar sobre a queda do ser humano. Triste dia, triste notícia, triste acontecimento. Esse dia foi o dia que começou tudo a dar errado. Isso começou por causa da desobediência. Você pode observar que a desobediência, ela traz uma série de consequências para a vida do ser humano. O ser humano, por exemplo, os filhos quando começam a não obedecer mais os seus pais, né? O empregado começa a não obedecer mais o seu patrão naquilo que é responsabilidade dele fazer. E a partir daí as coisas começam a dar errado. Foi assim nesse dia da queda. Havia uma harmonia no jardim. Tudo que o homem sonha hoje, tudo que o homem almeja, tudo que o homem quer buscar, existiu antes essa harmonia entre Deus e o homem, entre o homem e a natureza. Mas quando houve a queda, não houve mais essa comunhão do homem com Deus, não houve mais a comunhão do homem com a natureza. A própria natureza se modificou, sentiu isso o dia da queda. E domingo nós vamos estar aprofundando nesse assunto. Essa lição, ela é seguida de 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio do ser humano. A capacidade que o ser humano tem, a liberdade que o ser humano tem de poder escolher. Por exemplo, o ser humano pode escolher entre fazer o bem e o mal. Lá no jardim, Deus deu a opção de Adão e Eva obedecer a sua palavra, que eles não deveriam comer do fruto, que certamente, se eles comessem, eles morreriam. Mas eles escolheram dar ouvido à serpente, dar ouvido ao diabo e comer do fruto. Daí, o pecado entrou no mundo, através do pecado a morte. O pecado passou a todos os homens, a morte passou a todos os homens, e por isso nós estamos vivendo esse caos, essa consequência de hoje. Muita gente não vê dessa forma, mas é dessa forma que é. E se você quer saber um pouco mais, eu convido você a estar lá conosco. Se você acha que o livre-arbítrio, a sua posição de escolher, de poder ir e vir, não lhe traz consequência às suas escolhas, sim. Porque nós bem entendemos que se nós plantarmos coisas boas, fizermos coisas boas, esperamos colher coisas boas. Você quer ver um exemplo? Quando tratamos uma pessoa com educação, nós esperamos receber dessa pessoa o quê? Educação. E quando isso não acontece, nós falamos o quê? Que as pessoas dizem, poxa, eu estou te tratando com educação. Você está me tratando desse jeito? Eu estou te tratando com educação, estou falando direito, você está me tratando com ignorância? Então, é a questão da consequência da escolha daquela pessoa. Eu escolhi tratar bem para eu ser tratado bem. Então, o homem, no seu livre-arbítrio, ele colhe o que planta. Aquilo que ele planta, ele vai colher. Se ele plantar coisa boa, ele vai colher coisa boa. Então, a questão do livre-arbítrio, nós precisamos ter muito cuidado dentro desse livre-arbítrio com aquilo que nós estamos praticando e que estamos fazendo. Porque existe um Senhor sobre o livre-arbítrio de cada ser humano. Esse Senhor é o nosso Deus, que irá pedir conta de todos os nossos feitos. No primeiro tópico, vai tratar sobre isso com o seu subtópico. O segundo tópico vai falar das consequências da queda de Adão, né? Da queda do ser humano, onde nós já comentamos aqui, que passou o pecado a todos os homens. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não tenho nada a ver com isso porque Adão pecou. A questão não é essa, a questão é que nós continuamos repetindo os mesmos feitos de Adão. Se nós quiséssemos ser diferente, quando queremos ser diferente, então nós não praticamos aquilo que o velho Adão praticou, aquilo que nós chamamos de velha natureza, o velho homem. Nós temos que nos vestir de um novo homem. Esse novo homem só se reveste com Cristo. Só Cristo estando em nós, nós podemos ser o homem perfeito, assim como Cristo foi perfeito. Então, todos nós temos participação nisso sim. Mas se você, é um breve resumo que a gente está fazendo, e se você quiser se inteirar mais nesse assunto, eu convido você a estar conosco ali no domingo. No terceiro
é o que nós estamos falando, as consequências da queda de Adão. Bom, a consequência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado à espécie humana e a enfermidade da terra, né? Mas vejamos, Deus tem um remédio para a enfermidade do pecado. Você vê que o homem, a ciência, não tem um remédio para doenças que existem hoje no mundo. O ser humano luta para conseguir o remédio, luta para conseguir a cura. E o pecado universal, a doença do pecado, essa lepra, Deus tem a cura. É através de Jesus Cristo. Embora o homem não aceite essa posição que caiu, mas infelizmente não há como negar. A consequência disso está aí no que nós vemos todos os dias. Se não fosse verdade, por que os homens estão matando um ao outro? Hoje se mata por real, hoje se mata por nada, por um pisão no pé. Hoje se mata por não pedir desculpa, não é verdade? Então nós vemos que o pecado ele aprofundou na terra, o coração do homem ficou cheio de ira, né? O amor esfriou no meio da humanidade. Nós vemos guerra, nós temos aí a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, isso tudo consequência do pecado. Entrou ambição no coração do homem, entrou desigualdade no coração do homem. Embora o homem não aceita, mas contra a prova, eu já disse, não tem como. Contra a verdade não há argumento. Então nós vemos que depois da queda o homem se tornou incapaz para muitas coisas. O homem se tornou incapaz de resolver problemas. Você vê que os governantes, as nações, algumas se unem e tentam trazer a paz, tentam resolver problemas que são globais, né? E não conseguem resolver problemas. Por que não conseguem? Tem dinheiro? Tem dinheiro. Mas o problema é que a solução para o pecado não está em dinheiro, não se compra isso em mercado, isso não se faz empréstimo no banco. O médico não resolve o problema do pecado. Você não vai sentar num consultório médico e o médico vai falar, o que você tem? Você vai falar, doutor, eu vim aqui porque eu estou doente por causa do pecado. O pecado só tem uma receita, o arrependimento. E o homem, para se arrepender, ele precisa conhecer Cristo. Ele precisa deixar as suas práticas para trás e viver o novo. É isso que o Evangelho chama, né? Muitas pessoas fazem um mau juízo do Evangelho. É para isso que o Evangelho chama. O Evangelho está dando uma nova oportunidade para você, meu amigo. O Evangelho dá uma nova oportunidade para a sua família, para a sua casa. As pessoas falam que amam tanto os seus entes queridos, mas procura atentar então para a salvação, para a vida eterna dos seus entes queridos. O homem, ao pecar, perdeu a eternidade. Deus criou o homem para ser eterno. Mas quando o homem resolveu desobedecer, a morte entrou. E os nossos dias não passa aí de 80, 90 alguns, porque a sua robustez, diz a palavra, mas mesmo assim é enfado e canseira. Então, eu não consigo entender. Você observa que Deus cria o homem livre. E de livre o homem passa a ser escravo. Escravo de quê? Do pecado. O homem não consegue dominar nem a si próprio. Então nós observamos que de livre passa a ser escravo. Agora, de escravo para ser livre, de livre para ser escravo, bastou uma desobediência. Agora, de escravo para ser livre, basta uma obediência. O quê? Obedecer a palavra de Deus. É simples. Esse é o que o Evangelho nos chama, o Evangelho da graça. O homem não tem condições, de remediar essa distância entre Deus e ele. O homem não tem condições, não tem com que pagar. A vida do homem passou a não ter valor. Deus amou o mundo de tal maneira. Não é porque olhou para alguém e viu algum valor, não. Estava todo mundo debaixo do pecado. Todo mundo na vida errada. E aí Deus, então, deu o seu próprio Filho para resgatar a mim e para resgatar a você. Para nos dar condições de ter novamente um relacionamento com Ele através do sacrifício da cruz do Calvário, através do sangue de Jesus Cristo que foi vertido, derramado na cruz do Calvário por nós. Cristo entregou sua própria vida. Ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida de mim. Cristo veio voluntariamente e morreu por mim e morreu por você.
Então, domingo, nós estamos ali na Assembleia de Deus, Central de Niterói, Rua Marquês de Caxias, número 311, às 9 da manhã até às 11, estudando sobre esse tema, sobre a liderança do pastor Ricardo Nascimento, que é o pastor presidente de nossa igreja. Você, como sempre, é o nosso convidado especial. Por que você é o nosso convidado especial? Eu sempre falo isso. As pessoas falam, Jesus é o convidado de honra, é o convidado especial. Jesus nunca foi o convidado. Jesus, ele é o dono da casa. Jesus é o dono da festa. O convidado é você para estar ali. É uma honra para você estar ali na casa de Deus, para aprender um pouco mais e zelar pela salvação da tua alma, porque todos nós morremos. Mas a nossa alma um dia há de estar perante do Todo-Poderoso para prestar conta. E que você esteja domingo conosco ali na Escola Bíblica Dominical, para que nós possamos estudar um pouco mais a palavra de Deus. Amém.